Boa noite, irmãos. Chegamos. Uma alegria termos aqui e estarmos aqui, porque estamos reunidos em nome de Jesus, né? E como Ele nos prometeu, onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Então, quem melhor, né? Tem o Joaquim, claro, também, mas primeiro Jesus, e ele não fica bravo. Alguns recadinhos rápidos, depois a Adriana vai fazer a apresentação breve também do Joaquim, e o José Carlos vai fazer a prece de abertura, e nós vamos iniciar a palestra da noite. Bom, a USE que é a União da Sociedade de Espíritos de Rio Claro e região, porque pega Santa Gertrudes e Ipeúna, ela está promovendo o jantar italiano, que será no sábado, dia 15 de setembro agora, né? No horário das 19h30 às 21h30, lá na sede da USE. Então esse jantar é de massas, né? Canelone, queijo e espaguete. Tem também uma salada acompanhando, né, Cláudia? E tem um molho branco ou um molho vermelho ou ambos, né? Come à vontade, é R$25. É para ajudar sempre na manutenção lá da USE, né? Quando eles trazem os palestrantes, tudo. O recurso é sempre para investir na própria noite. E aqui na casa nós também, então alguém queira adesão, a Cláudia tem adesão aqui com ela. Lá na Livraria Espírita também tem durante a semana, e nós aqui na casa também temos na nossa biblioteca aqui essas adesões. Da mesma forma, nós também aqui na casa vamos realizar dia 6 de outubro, mês que vem, o tradicional yakisoba, né? Que poderá ser servido no local aqui, que vai ser aqui na quadra, né? Ou buscar o marmitex. O valor também é de R$25. Aqueles que quiserem ajudar e colaborar com a casa, manutenção da casa, a divulgação da doutrina, nós também agradecemos. Os coordenadores têm as adesões e na biblioteca também tem as adesões. Acho que é isso, né? Agora a Adriana vai fazer a apresentação, né? E mais uma vez, estamos felizes de termos aqui. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês, a oportunidade de termos aqui o Joaquim conosco. Esteve hoje à tarde no Centro Verdade e Luz, na outra semana no Semear, e é uma grata satisfação estar aqui. E vou pedir licença que eu trouxe a minha colinha, né, porque eu não decorei tudo. Então vamos fazer uma apresentação do nosso irmão. O Joaquim Bueno Neto é nascido em Limeira, pertinho aqui de nós. Conheceu a doutrina aos 23 anos de idade, atraído pela reputação dos estudos de espiritismo ministrados na Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor, que é uma entidade fundada em Limeira. Se engajou como colaborador voluntário, e atualmente ele desempenha a função de expositor e de diretor do Departamento de Estudos. Todos nós sabemos da importância de se estudar sempre a doutrina, porque cada vez que nós achamos que aprendemos alguma coisa, nós sabemos que temos muito mais ainda a aprender. E ele está aqui para nos auxiliar nisso. Ele é casado, pai de 2 filhas e profissionalmente é administrador de empresas e pós-graduado em administração industrial. Uma satisfação tê-lo aqui. Jesus me deu muita luz. Agora eu convido o Sr. José Carlos para fazer a prece de abertura. Amigos e irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso irmão maior, procurando sintonizar-nos com os bons espíritos aqui presentes, lembrando-nos da certeza de Paulo que nós somos o templo de Deus. Vamos, pois, adentrar o altar de nossa consciência
e ligarmos-nos com as potestades, com os bons espíritos, que previamente já te compareceram, reunindo, pois, as condições plausíveis para que nosso irmão Joaquim, da cidade de Limeira, a nossa querida Limeira, de tantos anos, desde 1956, quando esta casa começou a comungar, interrelacionar-se com a cidade de Limeira nos diversos aspectos. Enfim, pois, para que o nosso irmão Joaquim possa, portanto, arauto e mensageiro da doutrina espírita, refletir o ensinamento evangélico doutrinário que certamente virá ao encontro de nossas mais veementes necessidades. Sintonizemos-nos, portanto, com o Pai Todo-Poderoso, com Jesus, nosso Mestre, repetindo, pois, a oração dominical, tal como Ele nos legou. Eu farei a oração e os irmãos me acompanharão em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, agora e sempre. Graças a Deus. Querido irmão. Muito boa noite para todas e para todos. Ver se eu regulo isso aqui. Me ouve bem? Nosso carinho, nosso abraço fraterno, trazido de Limeira a todos vocês, amigos e irmãos da cidade de Rio Claro. Obrigado. Obrigado. Cidade por quem temos um carinho muito grande, mas não só um carinho, uma dívida de gratidão por tanto que representaram para o movimento espírita e em especial para a nossa casa em Limeira, que contou no passado com o apoio, cujo valor não podemos traduzir em palavras. Foi um divisor de águas na direção das atividades doutrinárias do nosso centro. Então, a Rio Claro, nossa gratidão imensurável. Hoje viemos com a proposta de falar sobre o tema Reforma Íntima, à luz do Evangelho. Um tema que consideramos dos mais fáceis de se abordar, todavia, dos mais difíceis de se vivenciar. É como se nós sentíssemos uma sensação de propaganda ainda nossa, porque ainda não concluímos a nossa própria renovação íntima. Estamos inseridos no meio desse processo. De tal maneira que seria necessário que Jesus viesse em pessoa, ou outro dos espíritos da pleiade do Mestre, para poder falar de reforma íntima com autoridade moral. No entanto, nos sentimos motivados a fazê-lo com base em uma instrução que recolhemos no livro Ceareiros de Volta, psicografado na época por Valdo Vieira, quando este fazia parte das atividades espíritas junto a Chico Xavier. E nesse livro, o Espírito César Gonçalves teve o momento de dizer assim: se nós aguardássemos a perfeição para divulgar o bem, certamente não teríamos condições de apregá-lo, de tal forma que perfeitos ainda nenhum de nós o somos. No entanto, apontando o rumo correto aos outros, nós somos conduzidos à retidão. Então, quando divulgamos o trabalho espírita, quando divulgamos as verdades do Consolador Prometido, é como se estivéssemos cobrando a nossa consciência imediatamente para seguir os rumos que estamos apontando aos outros. Talvez seja por isso que tenho falado tanto de reforma íntima, porque necessito dela em meu próprio coração. No ano de 1940, a Federação Espírita Brasileira publicou um livro de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Esse livro surgiu
de uma série de questionamentos e perguntas formuladas pelos trabalhadores voluntários do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico Xavier, e de espiritistas de outros núcleos doutrinários, que endereçaram a Emmanuel uma série de questões, a fim de que ele as respondesse. E Emmanuel recebeu com muito carinho essas perguntas, catalogou, classificou e dividiu as questões em 3 grandes áreas do pensamento humano: ciência, filosofia e religião. E a nós, particularmente, nos chamou muita atenção a questão de número 235 da obra, em que os trabalhadores perguntam ao Emmanuel assim: existe alguma fonte para a iluminação espiritual do ser humano, além daquela contida nos Evangelhos? E Emmanuel responde que há sim boas fontes de enobrecimento do caráter através do estudo e do trabalho, mas que em matéria de iluminação espiritual não existe nada que se compare à exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e de vida. A própria existência do Cristo é um modelo a ser seguido em todas as fases da evolução do espírito imortal. E nós nem precisamos nos alongar muito. Basta que lancemos um olhar singelo sobre aquele que é um dos maiores discursos do Mestre, conforme consta no 5º capítulo do Evangelho de Mateus, onde Jesus canta o poema das bem-aventuranças. Há um séquito de almas que estavam sedentas de alimento espiritual. E Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os limpos de coração, e a 8ª da bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por amor ao reino dos céus. Se nós lançarmos um olhar singelo sobre esse conjunto das 8 bem-aventuranças, vamos verificar que elas são um resumo da própria existência de Jesus. Porque ele é o pobre, a primeira bem-aventurança, que podendo nascer em Roma ou Atenas, cidades proeminentes da época, ele escolhe nascer num vilarejo humilde, na Palestina ocupada, sendo recolhido numa manjedoura improvisada que servia de alimento aos animais. Ele é o aflito, segundo a bem-aventurança, que desde cedo precisa fugir da sanha perseguidora de Herodes. Ele é o manso, que aguarda pacientemente João Batista iniciar e concluir o seu ministério. A voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. E que depois cede espaço a Jesus, que depois de mim vem alguém do qual não sou digno de desatar as sandálias. Ele é o misericordioso, que onde passa, cura, atende, socorre, alivia, esclarece. Retira criaturas da paralisia e as traz de volta à vida social. Destrava ouvidos surdos, coloca luz em olhos apagados, destrava línguas, esclarece espíritos malfazejos. Onde o Mestre passa, sua luz derrama claridade e bênção. Muito embora seja necessário nós refletirmos de forma mais subjetiva, Jesus não veio colocar remendo novo em roupa velha e estragada. Ele não veio para curar as nossas mazelas físicas, não veio para nos tirar de uma dificuldade, de uma doença, do corpo físico. Mesmo porque essa doença, essa dificuldade pode ser o melhor recurso que a divindade encontrou para curar a alma imortal. Então o Mestre está até hoje tentando nos levantar da paralisia espiritual. Está até hoje tentando abrir os nossos olhos para a nossa realidade de espíritos imortais, para que olhemos para a vida como espíritos imortais. Isso muda toda a nossa forma de enxergar aquilo que nos ocorre. Até hoje ele tenta abrir os nossos ouvidos para as verdades profundas do Evangelho. E até hoje ele tenta destravar a nossa boca, para que o bem saia dos nossos lábios, alimentado pelas verdades que nascem do nosso coração, envolvido pelas luzes da espiritualidade maior.
que se servem de mim e de você, para espalhar o bem nessa terra tão carente de Deus. Então Ele é esse misericordioso. Ele é o que tem fome e sede de justiça, porque tão logo inicia seu ministério. Ele parte a pregar o Evangelho, ele parte a pregar a Boa Nova, esclarecendo as criaturas. Mas Ele é também o limpo de coração, que termina uma existência na terra absolutamente imaculada. Termina uma existência sem adquirir um débito na terra. Um débito. E Ele é o pacificador. E quando Pedro tem o ímpeto de desferir um golpe com sua faca, sua peixeira de pescador, ele diz: envainha tua espada, porque pela espada serás ferido. Quando Pedro tem aquele ímpeto de decepar a orelha do jovem Malco, é como se Jesus dissesse: você acabou de perder uma orelha, Pedro. E faz aquela cirurgia, a primeira cirurgia plástica da história, que deixaria ele de queixo caído. Porque a orelha de Malco fica restituída em sua perfeição. Jesus é o pacificador. E por último, Ele é o perseguido, que desencarna por perseguição da sanha dos líderes do templo, dos fariseus, que encurralaram Jesus até o processo da crucificação. Não que o mestre não quisesse. Ele sabia que ali era necessário consolidar o processo da sua redenção e da sua mensagem. Não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, onde nós encontraríamos forças para os testemunhos que temos que enfrentar hoje. Aliás, é importante nós perguntarmos: qual experiência na Terra para nós hoje não é redentora depois do sacrifício de Jesus? Qual experiência para nós não é redentora depois do sacrifício do Mestre? Então a vida de Jesus é um exemplo. E aproximarmos-nos da vida do Mestre é a iniciativa das mais lúcidas. Trazer Jesus para o nosso cotidiano, não para que Ele resolva os nossos problemas que nós mesmos criamos, mas para que a sua existência, os seus exemplos, aos poucos, vão se incorporando à nossa maneira de ser, de agir, e como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco. Sabe, quanto mais nós nos acercamos de Jesus, quanto mais entramos na vida do Mestre, mais Ele nos fascina. E uma espécie de pequenez começa a tomar conta de nós. Pequenez, aliás, muito salutar, porque ela não somente combate o nosso orgulho pessoal, mas ela também nos ajuda a descortinar um universo de aprendizados pela frente. Porque para aprender, nós precisamos ser humildes. Nós temos que ter a postura da criança que se abre ao aprendizado. Daí porque a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito. Se nós não tivermos humildade, a gente não acessa as outras virtudes. A própria palavra humildade vem de humus, que significa solo fértil. Sem a virtude que dá fertilidade às outras, nós não conseguiremos. Como conseguiremos amar se não formos humildes? Como conseguiremos ter compaixão pelo outro se não tivermos humildade? Como conseguiremos aprender e evoluir sem essa virtude grandiosa? Então, acercar-se de Jesus é a iniciativa das mais lúcidas. E sem essa humildade a gente não aprende. É preciso tê-la, possuí-la, para que o nosso coração se abra a essas verdades. E a nós é muito comovente quando nos debruçamos sobre o Evangelho e aprendemos, como crianças num banco escolar, as grandes verdades que Jesus trouxe e que trazia através dos ensinamentos que Ele dava no cotidiano para as pessoas, se servindo de exemplos simples do dia a dia, como é o caso daquela lição em que Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, nós nos fascinamos com aquilo quando descobrimos que o jugo que Jesus citava era a peça de madeira do arado de tração animal. E o agricultor da época de Jesus, da Palestina do século I, quando ele queria treinar um boi novo, ele colocava o boi do lado do boi mais vivido, mais velho. Amarrava-os num jugo ou numa canga, que inclusive Deuteronômio previa até a forma de fazer esse atrelamento.
Você não podia, por exemplo, colocar um jumento e um boi. Desnivelava o jugo e a terra arava torto. Então colocava um boi da mesma estatura do outro. Mas você colocava o boi jovem do lado do boi experiente. Por quê? Porque se o boi jovem tentasse andar depressa, o jugo apertava o pescoço. Se ele tentasse andar devagar demais, o jugo comprimia sua nuca. Ele era obrigado a aprender a andar no ritmo do boi mais vivido. Quando Jesus cantou essa poesia para os seus convívios da época, as pessoas entenderam o que ele estava falando. É como se ele dissesse assim: entra no jugo comigo, anda no meu ritmo, anda na minha toada, você vai ser feliz. Você não vai sair do caminho, não sai da lira. E olha que a palavra delirar vem de lira. Você não vai delirar no seu processo evolutivo. Anda comigo, não sai da lira. Por que estamos dizendo tudo isso? Porque sentimos que o tema reforma íntima, embora seja muito trabalhado dentro da doutrina espírita, ele deita raízes na revelação de Jesus, na segunda revelação. Não temos como negar que a reforma íntima nasce com Cristo. E vamos tentar demonstrar isso em nossa análise. Nos serviremos, meus irmãos, de uma experiência de Jesus que é narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Segundo Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 9, versículo 51, o mestre ia de Jerusalém para Betânia. E ali ele resolveu parar por acaso. Parou em Betânia. E resolveu fazer uma visita inesperada a uma família de amigos. Na verdade, 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. O fato é que Jesus, de repente, a cena do Evangelho faz com que ele entre sozinho na casa de Marta. Os discípulos não estão juntos. Jesus entra e Marta parece que está cuidando dos afazeres domésticos. Maria, a irmã mais jovem, e esse detalhe é importante, põe aí em quarentena. Marta é a irmã mais velha. Sendo a irmã mais velha, ela é responsável pela hospitalidade, ela é anfitriã. Marta hospeda Jesus. E Maria para tudo o que está fazendo e senta para ouvir Jesus. O mestre está ali sentado, Maria está no pé dele. E Marta está correndo na casa, fazendo as atividades. Gente, não era fácil a vida de um anfitrião em Israel, sabe? Porque você tinha que providenciar comida, carne, pão, na quantidade adequada. Porque os hebreus não gostavam de desperdício, mas também não gostavam de gente sobina. Então você tinha que servir carne e pão na quantidade que fosse adequada para o visitante. E existia até uma prescrição em termos de quantidade do que oferecer. Por exemplo, se você fosse receber de 2 a 4 pessoas, você servia uma galinha ou 2. Se fosse receber de 5 a 10, assava-se um pato. De 10 a 15 ou a 20, um cabrito. De 20 a 50, 1 ou 2 ovelhas. Acima de 50, matava-se um novilho. Existia uma prescrição específica sobre o que servir. E pão também. Só que naquele tempo, nós não tínhamos a facilidade que temos hoje. A gente tem uma padaria à nossa mão, né? Agora de pouco, a Cláudia, o Valdemir e eu fomos tomar um café delicioso na padaria Clareiro. Espetacular. Que nem é mais padaria, né? Aqui numa lanchonete, o cara passou com um lanche assim que a gente ficou com água na boca. Hoje é tudo fácil, você tem a mão, mas naquele tempo, se chegasse um visitante e você queria oferecer um bolo ou um pão, o que você tinha que fazer? Tinha que ir no forno da comunidade. Ficava ali a alguns metros da casa da pessoa. Chegava lá, com os fermentos, todos os elementos para fazer o pão, tinha alguém fazendo. Aí você tinha que esperar. Espera, a pessoa faz o pão, acabou, fez o bolo, sai. Aí entra o outro da fila. E você está ali, o 7º da fila, e a sua visita em casa com o estômago nas costas. Era assim. Mas, como é que a pessoa resolvia então o problema? Muito fácil. Através de convites prévios.
Então eu dizia assim para Paulo e Rodrigo: olha, sábado que vem eu vou em Rio Claro, irei a Rio Claro. Então os dois já sabem, vem que horas, chega tal hora. Vai trazer gente? Vou, esposa e 2 filhas. Ótimo, 4 pessoas. Chega que hora? Tal hora. Ok. Então ela prepara um bolo, prepara um sei lá o quê. É fácil. Mas naquele tempo também tinha que ser assim, mais ainda. Porque você não tinha recursos para conseguir pão, carne na hora. Então, através de convites prévios, resolvia o problema facilmente. Só que nós temos uma dificuldade. Jesus chegou de sopetão. E pior, trouxe consigo 12 apóstolos. Os 12 com o estômago vazio, querendo tomar café, comer, sei lá. E Marta se desesperou. Porque não era só oferecer pão e carne. Você tinha que oferecer também uma bacia com água fresca para a pessoa refrescar os pés. Estavam caminhando no deserto. Então ela tinha que providenciar 13 bacias. E o Gênesis, no Antigo Testamento, 19, versículo 2, ainda prescreve que o anfitrião tem o dever de hospedar o visitante para que ele durma em sua casa e no dia seguinte dispor-se a andar metade do caminho de volta, acompanhando o visitante em retorno à sua casa. Ainda bem, Cláudio e Valdinei, que até Limeira é rapidinho. Vocês só vão me acompanhar dessa trajetória, já está ótimo. É assim, pessoal. Então vocês conseguem imaginar o coração de Marta como está? Ela está aflita. Tem que providenciar carne, pão, bandeja com água. E não tinha nada pronto. E para sua aflição e desespero, ela olha para Maria, está sentada escutando Jesus numa boa. Então ela chega para o mestre e fala: mestre, ela já não aguenta mais, né? Mestre, não te importas de que Maria não me ajude? Está lá no Evangelho, capítulo 10 de Lucas. E aí Jesus dá uma resposta desconcertante totalmente. Ele diz assim: Marta, Marta. E quando falava no Oriente o nome da pessoa 2 vezes, era um puxãozinho de orelha. Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas. Algumas traduções dizem: andas afadigada com muitas coisas. Uma só, porém, é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Coloque-se no lugar de Marta. Você está providenciando carne, pão, bacia com água, e a pessoa ainda diz que ela escolheu a parte boa. O que Jesus quis dizer com isso? Desconcertante. É que o mestre não comparecia ali como quem quisesse ser servido. Ele não visitou Marta, Maria e Lázaro para receber uma recepção calorosa, como recebemos hoje aqui no Claro. Saímos de estômago cheio. Não. Jesus passava ali somente para dar um abraço carinhoso àqueles seres queridos, uma pausa nos valores evangélicos, uma pequena pausa, um abraço fraterno e vou embora para Jerusalém. Mas o mestre enxergou no coração sensível de Maria, que parou tudo o que estava fazendo para ouvi-lo, a oportunidade de deixar um ensinamento para a humanidade. E nós temos a felicidade de poder esse ensinamento. Porque 18 séculos depois, na esteira do tempo, Allan Kardec, um notável codificador da doutrina espírita, irá escrever na obra básica, o Livro dos Espíritos, que há no ser humano 3 coisas: o corpo ou o princípio material, a alma ou o princípio espiritual, e um liame, princípio intermediário entre o corpo e a alma. Assim, todos nós, eu, você, todos nós, possuímos 2 naturezas. Atenção para o número 2. 2 naturezas. Pelo corpo, participamos da natureza dos animais, dos quais possuímos um instinto. E pela alma, participamos da natureza dos espíritos. Aí o saudoso professor Martins Peralta, pegando uma carona nessa instrução de Allan Kardec, no ótimo livro publicado pela Federação Espírita Brasileira chamado Estudando o Evangelho, ele pressupõe que Marta e Maria
representam as duas naturezas. Marta simboliza as inquietações com a parte material e Maria as preocupações com a parte espiritual. Ambas respeitáveis. Respeitáveis. Porque eu preciso cuidar da parte material. Eu preciso manter meu corpo físico asseado. Preciso cuidar da minha saúde. Preciso fazer exercícios físicos. Preciso cuidar da minha alimentação. Preciso ser um cidadão de bem, honrar meus impostos, meus compromissos legais. Essa é a parte material. Mas também não posso esquecer da porção Maria. E o que a gente percebe? Um viés interessante nessa instrução de Martins Peralta. E quanto mais nós cuidamos com dedicação da porção Maria, uma espécie de calma começa a tomar conta de nós de dentro para fora, no trato com as coisas materiais, no trato com a porção Marta. E se nós não fizermos isso, sem perceber, nós abrimos espaço para sofrimento, para inquietações, para uma série de coisas, se nós só cuidamos da porção Marta, sem perceber. E nós estamos vivendo hoje, meus amigos, uma síndrome de Marta em nossa sociedade. Muito forte. É aquela inquietação com a troca do carro, com a reforma da casa, com a estética física. É uma síndrome de Marta avassaladora, que fez o espírito Joana de Ângeles escrever no prefácio de Constelação Familiar. Nós estamos vivendo o auge do materialismo existencialista. Estamos concentrando a nossa vida física no corpo e nos prazeres que ele proporciona. E quanto mais puder usufruir, melhor. Porque a existência é muito curta. E sem perceber, abrimos brecha para distúrbios psíquicos, emocionais e por aí vai. Você quer ver como é que a gente percebe que a nossa porção Marta está mais forte que a porção Maria? É bem fácil. Quando nós nos sentamos numa reunião como essa, por exemplo, a gente fica olhando o relógio e fala assim, nossa, esse cara não para mais de falar. Ou quando a gente faz o evangelho no lar, em casa, e a gente não vê a hora que aquilo acaba para assistir a novela, para fazer os seus compromissos, para lavar o carro, para sair com o totó. É a porção Marta que está falando muito alto dentro de nós. Muito alto. Interessante isso. Mas o que é mais interessante é que esse capítulo 10 de Lucas, parece que o evangelista faz uma brincadeira com a nossa imaginação. Porque a passagem que vem antes da visita de Jesus a Marta e Maria é a daquela famosa parábola do bom samaritano, uma das mais conhecidas do Evangelho. Todos vocês são doutores no assunto. Desce um cidadão de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho é vítima de ladrões e assaltantes. Fica ali estirado no chão, passa um sacerdote, passa um levita, ninguém o socorre. Até que um samaritano, que era odiado pelos judeus, se tivesse uma forma de você ofender bem o judeu na época, você xingava ele de samaritano. Faz esse samaritano e pensa as feridas do rapaz, acode, leva até uma hospedaria, providencia o pagamento e ainda diz ao dono da hospedaria, o que ele gastar depois, eu restituirei, voltarei amanhã. Gente, parece que o evangelista Lucas brinca com a nossa imaginação. Sabe por quê? Porque o acento tônico da parábola do bom samaritano, o acento tônico é o amor ao próximo. E o acento tônico da visita de Jesus a Marta e Maria é o coração sensível de Maria, que parou tudo para ouvir Jesus. É o amor às coisas do alto, é o amor a Deus e às verdades espirituais. Então Lucas está dizendo para mim e para você, comparando esses dois acentos tônicos, que é necessário amar a Deus e ao próximo. A grande síntese de Jesus em Mateus 22, quando ele responde ao doutor da lei, que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa mente e nosso coração, e ao próximo como a si mesmo. Parece que Lucas brinca com a nossa imaginação. Interessante. Sabe, nós não devemos cuidar só da parte material, até no centro espírita. É importante que existam as Martas na casa espírita. Sem elas, esse chão não estava limpo, essa sala não estava iluminada, esse microfone não estava funcionando. Mas nós também precisamos cuidar da porção Maria, que é o que estamos fazendo aqui agora. Refletindo, pensando, considerando. Porque só de atividade, pessoal, diz Emmanuel, até os campos umbralinos estão cheios de atividade.
Nós precisamos equilibrar atividade e reflexão, estudo, amar, instruir e servir. A própria casa do caminho de Jerusalém ameaçou fechar suas portas por causa disso. Porque durante uma época ela estava preocupada somente em atender os necessitados e descuidou da pregação do Evangelho. Quase sucumbiu. Porque não é só a parte material, a atividade. Fazer a campanha da pizza, da gestante, a sopa fraterna, a doação de roupas, tudo isso é muito bom. Mas não é só a parte material, a parte espiritual é importante. Eu me abasteço das coisas espirituais. Quando eu vou a uma palestra, quando eu leio um bom livro, quando assisto um seminário, quando participo dos congressos, quando frequento as reuniões, quando estudo a doutrina espírita, eu estou alimentando meu ser profundo. É necessário equilibrar essas duas potências, esses dois valores. Não só a atividade, mas também a questão espiritual. Vocês já perceberam? É um fenômeno curioso que acontece em muitas das nossas casas espíritas. Bem curioso. Às vezes a pessoa que a gente vê é um trator para trabalhar. Um trator. Ele estava em tudo. Campanha da pizza, campanha da sopa, em todo lugar ele vai. Mas de repente ele some. Essa pessoa desaparece. Você fala, nossa, o que aconteceu com fulano? Estava aí toda vez, não precisava dele, estava pronto. De repente sumiu. E aí você vai conversar com a pessoa e fala assim, ah, estou cansado. Não dá mais. Estava assumindo muita tarefa, não aguentei. Nós precisamos analisar isso com muito cuidado, porque há casos sérios realmente, que a pessoa não pode. Um expositor, por exemplo, que tem uma palestra agendada para o sábado, e na quinta-feira desencarna um ente querido, um filho, por exemplo. Ele vai ter grande dificuldade de fazer essa preleção no sábado. Então nós vamos convidar um confrade, que tenha condições de assumir, para auxiliar esse irmão. Mas há muitos indivíduos que se afastam porque demonstram, não sei, uma explicação estranha. Estou cansado, estou estressado com a atividade. Não sei, estou cansado. Desabasteceu a porção Maria. Estava valorizando muito a porção Marta, só atividade, atividade, atividade. Desabasteceu a porção Maria. E ao desabastecê-la, cansou. Cansou. E sabe que existe uma diferença muito séria entre cansaço e estresse? Quem diz isso é o professor Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos da atualidade. Ele diz que há uma grande diferença entre cansaço e estresse. O cansaço é o resultado de um esforço que você vai para casa, repousa, no outro dia você está pronto para trabalhar. Mas o estresse não. O estresse você vai para casa, repousa e ele não passa. Quando que o estresse passa? Quando você encontra ou entende o sentido do que está fazendo. A hora que você entende o sentido, passa. Ah, não é por causa disso? Nossa, que alívio. Agora eu entendi por quê. O fenômeno da multiplicação dos pães, que é emblemático no Evangelho, meus amigos, é linda aquela passagem. Jesus assenta a situação, os apóstolos estão desesperados. Porque a multidão está ali e fala assim, nossa Senhora, já está a hora avançada, o povo está sem o que comer. Despede a multidão, manda embora, eles ir para casa comer, porque não tem nada aqui. É a afoiteza, o desespero, não entender sentido. E aí Jesus, o texto evangélico é lindo, porque ele fala assim, Jesus mandou todos assentarem na relva. O mestre assenta a situação. Assentai-vos. A lição não é de multiplicar pão físico. A lição era para os apóstolos. Deem a eles vocês mesmos de comer. Vocês mesmos deem a eles de comer. E aí, a hora que Jesus assenta a situação, que faz sentido, eles começam a entregar um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe. E o fenômeno da multiplicação da caridade sensibiliza a todos. Porque você não vai para o deserto sem nada. Uma mãe vai levar os filhos para o deserto sem nada? Ela tinha um jornal com um pedacinho de pão, de peixe, ela distribuiu também. E aí o outro ali no canto distribuiu. E o outro entregou. E o fenômeno da partilha foi tão grande, tão lindo, que sobraram 12 cestos cheios. Fruto da dedicação e da caridade. Quando aquelas criaturas entenderam o sentido.
O mestre aceita a situação. É mais ou menos o que acontece na casa espírita, quando nós temos um problema grave e a gente se desespera. E os espíritos superiores estão calmos, serenos. Não, irmão, tranquiliza-te. O problema é encontrar a solução a breve prazo. Oremos a Jesus e peçamos a espiritualidade maior. Trabalhemos, estudemos, nos esforcemos e a solução chegará. Os espíritos superiores nunca se apavoram. E nós damos um trabalho para a espiritualidade. Porque a gente se apavora. Nós ficamos igual aos apóstolos. Espere essa multidão. Meu Deus do céu, 300 pessoas para tomar passe. E a gente vai lá dando passe. Nossa, não acaba essa fila. Aquele desespero. E os espíritos superiores serenos. Trabalhemos, meus irmãos. É necessário encontrar o sentido. Encontram o sentido hoje aquelas almas que, como alunos dedicados, se esforçam para preencher o seu coração com as verdades morais e o seu raciocínio com os valores espirituais. Que, gente, vamos pensar com maturidade. Nós estamos na Terra hoje, os encarnados, graças a um processo tecnológico da vida, das leis naturais, chamado reencarnação. Um processo de uma tecnologia extraordinária. Porque eu e você recebemos um corpo físico formatado para as nossas necessidades. Os técnicos espirituais da reencarnação moldaram esse corpo físico e colocaram no nosso código genético tudo o que nós necessitamos. Até a língua que nós falamos foi preparada. O tipo sanguíneo, a constituição orgânica, a nossa estrutura celular, a família onde reencarnamos, a cidade onde nascemos. Estamos inseridos no lugar mais certo, na hora mais própria, para evoluirmos e avançarmos. Tudo graças a um esforço imensurável da espiritualidade, para que estivéssemos aqui hoje, 1 de setembro de 2018. Uns no início do seu processo de reencarnação, outros já em processo avançado, cada um de nós inseridos no rio da vida, para avançarmos e construirmos espiritualmente. Agora, vamos pensar um pouquinho. Para citar de novo o professor Mário Sérgio Cortella. Sabe que ele fala que a nossa vida, ela se divide em ciclos de 25 e 25 anos? Já ouviram isso? Alguém já ouviu ou não? Já? Ele diz assim, a nossa vida é dividida em ciclos de 25 em 25 anos. Então, do 0 aos 25, você se estrutura, física e psiquicamente. Dos 25 aos 50, você trabalha, produz e reproduz. Tá certo que tem gente que faz um pouco antes e um pouco depois, mas isso é outro assunto. Dos 50 aos 75, a gente se prepara para o check-out. E dos 75 em diante, bom, aí é tudo lucro, né? O fato é que, se nós bombearmos, tudo isso fica só nisso. Nascer, crescer, reproduzir, desencarnar. Será que nós mergulhamos na carne dentro desse processo abençoado que é a tecnologia da reencarnação, para só nascermos, crescermos, reproduzirmos e desencarnarmos? Dizem os organismos internacionais norte-americanos que um ser humano adulto como nós, ou ser humano durante o seu processo da reencarnação, ele vai chegar a consumir ou comer 40 toneladas de alimento na sua vida. E quando nasce até desencarnar, um ser humano médio, ele vai consumir 40 toneladas de alimento. E claro, vai gerar outras 40 toneladas de dejetos. Será que todo esse processo nosso da reencarnação é só por isso? Não existe algo maior? Precisamos aproveitar o tempo. E a passagem de Jesus visitando Marta e Maria é simbólica. Porque Maria não é a irmã mais velha. Lembra que nós falamos? Maria é mais jovem. Vou extrair um pensamento aqui. Maria é a jovem, Marta é a mais velha. Ela te hospeda. Quando Jesus visita Marta, a irmã mais velha,
O Evangelho está dizendo que é a boa nova visitando o lado velho do nosso coração. Visitando para quê? Para propor renovação. Então a reforma íntima deita suas raízes na revelação do Cristo. E entenderam muito bem isso os primeiros seguidores de Jesus. Né? Paulo, por exemplo, em uma de suas cartas, ele diz assim: em Cristo tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Ou seja, não deveria existir na nossa vida espaço para o medo, espaço para o erro e espaço para a dúvida. Embora exista, mas não deveria. O que nos conforta é que Paulo também sofria no processo de reforma íntima. Ele mesmo dizia: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Para nós é profundamente consolador. Mas Tiago, um dos outros apóstolos, dizia assim: limpai as vossas mãos, vós que pecais, e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Gente, reforma íntima é algo que a gente precisa fazer de ânimo redobrado. É o que Tiago está falando. E sejamos honestos de verdade. Quando é que Jesus pregou para nós um cristianismo água com açúcar? Quando? Ele nos convidou pelo menos a ter 3 metas: ser o sal da terra, a luz do mundo e a cidade sobre o monte. Gente, não é pouca coisa, não. Ser o sal da terra, temperar a relação com aqueles que vivem conosco, sair do saleiro e temperar na medida certa, sem ser muito salgado nem pouco. Ser a luz do mundo. A luz não agride. Para iluminar, ela tem que ser confortável. Ela tem que entrar pela janela como o sol de manhã. Porque se ela for muito forte, ela ofusca os nossos olhos. Nós temos que ser assim, fraternos, equilibrados, com a luz ao candorado da manhã. Mas ele disse ainda que eu tenho que ser cidade sobre o monte. Aí piorou. Aí piorou. Uma cidade sobre o monte, todo mundo passa e vê essa bendita cidade. E eu e você, todo mundo está nos vendo, o tempo inteiro. Então, se a gente ofende alguém no trânsito, estão nos vendo. Se a gente fura a fila do caixa eletrônico, estão nos vendo. É conhecido no meio espírita a experiência de um confrade que era orador e que um dia tomou um ônibus na cidade. Subiu no ônibus, o ônibus seguiu viagem e rapidinho encheu, né? O ônibus circular é uma beleza, né? Quando a gente assusta, é um mar de gente que entra. E aí entrou uma senhora idosa e não tinha lugar para sentar. E esse nosso companheiro imediatamente levantou e cedeu o lugar para ela. Ela sentou, seguiu a viagem, foi embora. Quando chegou no ponto final, todos desceram, ela desceu. E aí ela esperou o nosso amigo descer para cumprimentá-lo. Disse assim: olha, eu queria te agradecer porque eu sabia que você ia ceder o seu lugar para eu sentar. Aí a pessoa: nossa, deve ser médium, né? Médium tem essas coisas esquisitas. Disse: mas como é que a senhora sabia que eu ia ceder o lugar para a senhora? Eu falei assim: não, sabe por quê? É porque esses dias atrás eu fui no centro espírita X e eu vi lá o senhor fazendo uma palestra sobre o respeito à terceira idade. Gente, se a senhora não levanta. Misericórdia. Não que o espiritismo caia quando a gente erra. E se o espiritismo depender só dos espíritas, só de nós, o espiritismo está perdido. O espiritismo nunca vai cair. O evangelho nunca vai cair, apesar dos cristãos. Kardec vai dizer isso na Gênesis, né? Com os espíritas, sem os espíritas ou apesar dos espíritas. A doutrina vai em frente. Só que quando a gente comete um vacilo desses, parece que a luz do espiritismo fica mais fraca aos olhos daqueles que estão nos vendo cidades sobre o monte. Outro caso pitoresco aconteceu com outro colega orador, que levou o filhinho de 7 anos para assistir uma palestra. E o filhinho sentou ali, na frente, do lado do presidente do centro espírita. Conhece a história? E aí ele fez a palestra, falou sobre o perdão, sobre a fraternidade. Quando acabou, o presidente perguntou para o menino: e aí, garoto, gostou da palestra do seu pai? Eu falei assim: olha, eu queria bem ter um pai assim, viu? Porque em casa não é assim, tio.
Em casa ele briga com a mamãe, ele chuta o cachorro, ele discute com o vizinho, ele não recebe o carteiro, ele foge da cobrança, ele não atende o telefone. Então nós somos cidades sobre o monte. Mas a doutrina espírita é veneranda. Ela nos foi codificada por um homem que foi chamado de bom senso encarnado. Bom senso. E lá na questão número 800 do Livro dos Espíritos, a gente lê uma frase confortadora. Dizem os Espíritos a Kardec na questão do número 800: conhece bem pouco os homens, aqueles que acham que eles podem se melhorar como que por encanto. A transformação somente com o tempo, gradual e progressivamente se opera. E às vezes necessárias se fazem várias gerações para superarem velhos hábitos. Às vezes eu vou precisar de várias reencarnações para perder um vício. Então a doutrina é consoladora, porque ela diz para mim e para você que você não vai realizar, nem eu, o processo da reforma íntima da noite para o dia. Não adianta a gente se angustiar nesse processo. Agora, nós não podemos desperdiçar o tempo, porque no nosso atual estágio evolutivo, a gente só gosta de descida, né? De coisa fácil, de coisa que acomoda, de coisa que conforta. E aí nós pegamos espíritos como André Luiz e Emmanuel, por exemplo, como é o caso do livro Opinião Espírita, editado pela Boa Nova. Tem um capítulo lá que é emblemático. André Luiz e Emmanuel falam assim: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permaneceu estacionado. Virou um poste. Então ele sugere assim: a cada 3 anos faça uma análise. Faça uma verificação trienal. De 2015 para cá, por exemplo, as suas mãos estão mais abençoadoras? De 2015 para cá, aqueles momentos de cólera surda, tão conhecidos por ti, estão mais espaçados? Sabe aqueles momentos que você estoura no trânsito? De 2015 para cá, isso diminuiu a frequência? Se diminuiu um pouco, ótimo. Se você brigava de segunda a sexta, está brigando agora de segunda até quinta, já foi um avanço. Então analise, a cada 3 anos façam uma análise. Seus pés estão mais abençoadores? Caminhas por rumos mais seguros nesses últimos 3 anos? É reforma íntima na prática. A gente costuma falar reforma íntima uma coisa muito subjetiva, mas André Luiz e Emmanuel vêm e colocam elementos para praticar. Faça a cada 3 anos uma análise. Isso é muito sério. Como é que eu melhorei nesses últimos 3 anos? E no nosso atual estágio evolutivo, a gente quer coisa que acomoda, coisa fácil. De preferência que não tem que mexer muito. Agora, se alguém te propõe um programa de reforma íntima recheado de facilidades, cuidado. Reforma íntima na boa não existe. Se alguém te propõe um programa recheado de facilidades, cuidado, porque é o irmão que está em roda de tecido e quer companhia. Agora, se alguém te propõe um programa de reforma íntima baseado em seriedade, disciplina, estudo, caridade, essa pessoa é digna de ser seguida. André Luiz fala disso no fechamento do livro Nosso Lar, quando ele nos convida a sermos abelhas previdentes, nos acercando dessas almas disciplinadas, dessas almas sérias, porque nós retiramos delas o mel da sabedoria. O mel da sabedoria. E ele próprio dá esse exemplo no fechamento do livro Nosso Lar, quando ele vai visitar a sua família e se depara com aquela cena, né? A viúva pintou até a parede da casa diferente, vendeu os móveis de jacarandá, tirou seu quadro que ele gostava tanto, e o pior, ele entra no quarto íntimo do casal e enxerga outra criatura no seu rosto. Com um choque tão grande que no livro até uma nota cômica. Ele fala: um corisco que tivesse me atingido não tinha feito tanto estrago. Ele vai e senta na varanda da casa e de repente passa o ministro Clarencio, que já sabia de tudo o que aconteceu. Clarencio toca no ombro dele e fala assim: André, meu filho, eu não tenho outra instrução para lhe dar a não ser aquela do nosso mestre e Senhor. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E André Luiz registra esse ensinamento não com os ouvidos, mas com o coração. E passa a assistir aquele moço que estava enfermo, vampirizado por entidades
que lhe magnetizavam. E ele, inclusive, tem que fazer uma prece, fica 20 minutos em prece, até que a irmã Narcisa vem, e ambos vão até o jardim, recolhem alguns elementos fluídicos da natureza, e começam a aplicar em forma de passes na água, para que ele bebesse, ou através dos poros. E André Luiz fica uma semana na sua casa trabalhando. Ele chegou à conclusão que Jesus o havia levado a beber em outras fontes. Que agora sua família não era mais ela e os 3 filhos, mas as centenas de necessitados das câmaras de retificação. Agora imaginem vocês, se Clarencio não tivesse dado esse programa de reforma íntima para ele, e tivesse falado assim: ih, André, naquela hora grave em que ele estava na frente da varanda, meu filho, viúva é quem vai, viu? Fica tranquilo, a gente arruma outra para você em nosso lar, uma do seu número. Aí não seria reforma íntima, aí seria o conselho de um espírito atrasado. Mas Clarencio é início do nosso lar. É uma dessas criaturas que nós temos que nos acercar para retirar dela o mel da sabedoria. Esse é o objetivo, meus irmãos. A mensagem da visita de Jesus a Marta e Maria é emblemática. Nós precisamos ter as mãos de Marta, mas o coração sensível de Maria. Quem consegue conjugar essas duas coisas, serviço, amor, trabalho, estudo e instrução, essa pessoa muda o mundo. E é o que nós necessitamos em nossa tarefa como espíritas: amar e nos instruir. Está lá o conceito do Espírito de verdade: amar e nos instruir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que mais nós necessitamos na nossa casa espírita. Sentimento fraterno, harmonia de vibrações, como o Espírito Bezerra de Menezes colocou muito bem no drama da obsessão. A casa espírita não é reconhecida pelo número de frequentadores, não é reconhecida pelo número de trabalhos, não é reconhecida pelo número de estudos. A casa espírita é reconhecida no plano espiritual pelo teor das suas vibrações. Vibrações puras, de sentimento puro, de amor fraterno, de oração, de trabalho no bem. Porque todas as outras casas ou núcleos espíritas que não tenham esse teor de vibração, de estudo, de trabalho, de amor, de caridade, elas são vistas no plano espiritual como clubes de espiritismo, onde aprendizes da doutrina passam horas de lazer. Não são casas de espiritismo cristão. Precisamos refletir nisso. E encerraríamos, ou pedimos licença para encerrar, citando uma frase do próprio Emmanuel, que sintetiza muito bem a importância de nós termos o amor, a instrução, o trabalho e esse sentimento puro nas nossas agremiações espiritistas. Diz Emmanuel assim: de acordo com a segurança que o campo de aviação oferece, é o porte do avião que nele desce. Como é que nós queremos, ou que tipo de espíritos queremos que desçam até nós? Aviões de grande porte ou pequenos tecos-tecos? Vamos preparar esse aeroporto com o melhor das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, do nosso amor fraterno, do nosso desejo de instrução. Marta e Maria, trabalho, amor e estudo. Muito obrigado a todos pelo carinho imenso dessa casa. Que Jesus os abençoe e permita que os Espíritos amigos continuem assessorando a cada um de vocês nesse trabalho imenso de iluminação que hoje temos a oportunidade de receber. Fruto não do nosso merecimento, mas fruto da misericórdia de Cristo, do seu coração augusto por nós, que nos permite trabalhar, ainda que assinalados por tantas mazelas e tantas imperfeições. Jesus os abençoe. Muito obrigado. Então convidamos a todos, nesse instante, para de pensamento elevado ao alto, buscando aquela imagem do nosso Divino Mestre e Senhor, e agradecendo a equipe veneranda de Espíritos amigos, possamos elevar o nosso pensamento, impregnando com o melhor dos nossos sentimentos, de gratidão e reconhecimento,
Jesus querido, nós que temos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir, te rogamos, Mestre amado, que abençoe-nos, Senhor, abençoe o nosso lar, aquele pedacinho do céu que o Senhor nos plantou. Despede-nos com a tua paz, Jesus querido, em retorno aos nossos lares, com a certeza do teu carinho e da tua bênção. Estimula-nos a prosseguir no processo de aprendizado, de crescimento e de trabalho. Fica conosco, Mestre, amigo, na medida do nosso merecimento, mas sobretudo da tua misericórdia infinita. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.